Estamos de volta com Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. No bloco anterior, você conferiu uma reportagem sobre atropelamentos e conheceu a história de quem já passou por esse tipo de experiência. E a gente aproveita agora para falar mais sobre esse alto índice de atropelamentos e sobre o direito garantido a pessoas que sofrem acidentes de trânsito. Para isso, nós recebemos aqui no estúdio Felipe Brum de Brito Souza, professor do curso de Engenharia Civil da Unicinos, e também com a gente Isabel Porto Borges, professora do curso de Direito da Universidade. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem. Olá, Boa tudo tarde. bem? Sejam bem-vindos. Bom, professor, em primeiro lugar, a gente gostaria de compreender um pouquinho mais a respeito desses altos índices de atropelamento aqui na nossa região, no nosso estado. Por que isso está acontecendo? Na verdade, a segurança viária ela é composta por três partes, né? Que é engenharia, educação e enforcement, que em português é fiscalização. Então, a engenharia, na verdade, tem alguns pontos, por exemplo, faixas de segurança mal planejadas, má sinalização de obras, que agora a gente está com várias obras. A parte de educação tem a formação das crianças nas escolas, formação dos condutores nas autoescolas, né, que no Brasil ainda é deficiente. E na parte de fiscalização tem a fiscalização do motorista e a fiscalização também do pedestre, que aqui no Brasil é praticamente inexistente, né? E sem contar outras coisinhas, tipo assim, já um pouco do descrédito da lei seca, né? Porque no primeiro ano a redução dos acidentes foi bem maior e agora a gente está vendo que as coisas estão começando a voltar como eram, né? E aí vem a necessidade de apertar a fiscalização. E, professor, esse estudo que o Detran realizou, que a gente comentou anteriormente, né? Ele reforçou que o perigo nas ruas, dentro da cidade, é tanto quanto nas rodovias federais e estaduais, né? Isso significa que a velocidade também está sendo desrespeitada dentro da cidade? Exato. Com certeza a velocidade está superior à permitida. Na verdade, a gente está vivendo um momento assim de que as pessoas aprendem elas têm que ser cada vez mais rápidas no que fazem, né? Então, todo mundo acha que o seu tempo é mais importante que o dos outros, né? Então, gera uma certa ansiedade. A pessoa não quer esperar, o motorista não quer esperar a pessoa atravessar a rua. A pessoa que está atravessando a rua, ela não quer esperar o carro passar, não quer esperar o sinal abrir para ela. Então, na verdade, o que a gente está vendo está culminando nos acidentes, né? Essa pressa, né, dos nossos dias, né, atuais. É verdade. Bom, professor, e quem sofre algum tipo de atropelamento, algum outro tipo de acidente com o carro pode acionar o DPVAT, né? Explica para a gente melhor o que é esse seguro e quem pode utilizá-lo. Sim, esse seguro foi criado em 74, né? Foi para, vamos dizer assim, compartilhar os riscos, né? Então, todo mundo que tem carro tem a obrigação de pagar esse seguro obrigatório. É como se fosse assim, tu queres os bônus, então tem que repartir os ônus. Então, é um seguro para cobrir, vamos dizer assim, todos os danos pessoais, não são danos materiais dos veículos, são danos pessoais às pessoas que dirigem, aos motoristas, aos caroneiros, aos passageiros, por exemplo, de ônibus, né, e aos pedestres. São então, despesas médicas e hospitalares, são por três, exemplo. vamos dizer assim, ela cobre 3 tipos de situações. Situações por morte, tá certo? Que é R$ 13.500, que é baixíssimo, né? A morte de uma pessoa no trânsito, a incapacidade total ou parcial, mas permanente, que tem que ficar tudo comprovado para poder levantar o DPVAT, que vai até R$ 13.500. Existe uma tabela que a própria SUSEP criou para ver quanto vale mais ou menos as partes do corpo de uma pessoa. Então, dali se tira o percentual de incapacidade e daí é repassado para a pessoa o valor, né? E também questão de despesas médicas e hospitalares também, até R$ 2.700. Então, vocês podem imaginar que são valores baixíssimos para um acidente dessa natureza, né? Então, é por isso que as pessoas, às vezes, nem retiram esse valor, que às vezes não cobre sequer o enterro. Então, o que acontece é que vão em busca de um outro tipo de indenização, que daí é a indenização civil, a responsabilidade civil dessas pessoas que estão aí conduzindo, como a gente diz, a coisa mais perigosa que tem, mais causadora de danos hoje. Então, tem que assumir os riscos daí decorrentes, principalmente carro versus pessoa, que a responsabilidade civil já tem os olhos quase que na assunção de risco. Se tu dirige, tu tem que assumir os riscos daquilo que pode causar a terceiros. Então, seria uma coisa que a gente nem precisaria discutir culpa, como o professor falou, a questão da imprudência no trânsito. Vai além da culpa.
Tá E certo? como é que a pessoa pode ir atrás desse direito, professora? Tem que veja, o DPVAT tu não precisa mover nenhuma ação judicial. Tu não precisa nenhuma pessoa, nenhum advogado que vá em busca desse valor. A própria Nem pessoa, pagar os nenhuma taxa pra beneficiários, acionar eles. não existe taxa nenhuma. Tem um site, inclusive, está muito bem esclarecido. O governo quis fazer esse esclarecimento porque tinham pessoas que estavam sendo lesadas Por na busca atravessadores, desse dinheiro, né? por atravessadores, como se chamam, né? Não precisa. Se houve morte, tem os beneficiários, que geralmente é a viúva ou os herdeiros da pessoa. Então, entrega a documentação, que o próprio site diz quais são as documentações necessárias. Em 30 dias, está na lei, em 30 dias a seguradora tem que cobrir esse valor determinado por lei, né? E depois, essa indenização pelo DPVAT não impede uma indenização no cível. Só que o valor levantado, se comprovado em juízo, é abatido no montante da indenização. Então, ela vai em busca depois de uma ação de indenização, através de um advogado, daí tem que ir por intermédio do fórum mesmo, uma ação judicial. E ali onde se discute a responsabilização da pessoa que causou o dano e também da vítima. Porque há situações que a vítima concorre com a sua conduta para a causação do próprio dano. Às vezes, inclusive, uma responsabilidade que nasce exclusivamente da vítima. Por exemplo, se o sujeito está dirigindo na sua mão de direção, na sua velocidade, e a vítima atravessa uma via rápida, a vítima embriagada. Então, isso pode, a gente fala, romper o nexo causal. Então, ali não vai ser responsabilizado. Mas vamos dizer assim, esse fator culpa da vítima não interfere no DPVAT. O DPVAT não discute culpa de ninguém. Apenas se a pessoa se feriu no trânsito, então ela já teria direito a levantar o DPVAT, independentemente da ação de indenização. Né? Esse aspecto que a professora levantou é interessante também, né, para a gente comentar, porque a gente sempre pensa no motorista como um causador, como o responsável por esse acidente. Mas o pedestre, claro, ele tem essa responsabilidade. A gente sabe que faltam, às vezes, as faixas de segurança, os semáforos também, mas o pedestre ele tem que ter essa consciência, né, professor, que ele também faz parte do trânsito, desse ir e vir. Mas Exato. o problema é que ele não foi preparado, assim como um motorista entra na autoescola e recebe aí essas orientações. Exato. Daí, nesse ponto, é importante a fiscalização do agente ou do policial, dele mostrar o que é certo e o que é errado, porque as pessoas não sabem, elas não tiveram educação sobre o assunto. Então, um idoso atravessando a rua com o sinal fechando, o policial ou o agente tem que dizer para ele que ele não pode fazer aquilo ali. Uma pessoa pode ser multada? Na verdade, existe... Até a professora não sei se conhece essa lei, mas existe já a previsão de multa, só que os próprios órgãos de fiscalização alegam que eles não conseguem fiscalizar, porque não existe uma obrigação da pessoa aportar documento e tal, mas eu acho que essa questão de multa para pedestre é um assunto que nós vamos ter que caminhar, que os países adiantados já ocorre e funciona muito bem. E não é só pedestre, é pessoas andando de skate, de bicicleta. Agora a bicicleta está retomando o crescimento, então assim as pessoas saem andando no meio dos carros de qualquer maneira, sem capacete. Então, e eu acho tem que várias também, causas. maus exemplos no sentido assim, de punição também, isso deve acontecer, porque, por exemplo, a Thaís, né, que teve a mãe que foi morta, vítima de atropelamento, até hoje essa pessoa que atropelou não foi responsabilizada, quer dizer, essa punição ela também é necessária, né, para que isso venha mostrar para as pessoas, bom, tem uma consequência, não foi apenas um acidente que a pessoa vai ter que pagar por isso, né, professora? Sim, claro, tirando o aspecto penal, que existe homicídio culposo, ou lesões corporais culposas, e que daí ela vai sofrer um processo criminal, existe a indenização, só que a indenização, depois de todo o processo, ela vai virar uma execução de patrimônio, de bens. Quer dizer, se a pessoa não tem patrimônio, não vai dar em nada. Realmente não vai dar em nada. Então, assim, nós temos que... A responsabilidade civil, que é a matéria que eu leciono, ela já tem o foco na vítima e pensando na questão mais punitiva do dano. Não com que isso tire a punição do aspecto penal, não absolutamente. Mas nós temos que ter, por exemplo, na questão do dano moral, um aspecto muito punitivo. Principalmente levando em conta a conduta do agente. Quando o sujeito age de uma forma, com uma culpa gravíssima, vamos dizer assim, o sujeito acima da velocidade, embriagado, quer dizer, conduzindo a coisa que é considerada mais perigosa, ele tem que ter uma responsabilização. E o aspecto civil é puni-lo no bolso, vamos dizer assim. Mas se ele não tem, se ele não tiver patrimônio, a indenização não dará em absolutamente nada. Infelizmente, não dará em nada. Uma questão importante, assim, de reforçar é o seguinte, tu gastar 20 mil reais para fazer uma faixa de segurança
ou investir, sei lá, 100 mil num programa de educação de escolas é muito mais barato do que o custo das pessoas no hospital depois. Porque um doente de acidente de trânsito, um motociclista acidentado, ele custa às vezes mais de 100 mil reais em tratamento médico. Não esperar que aconteça, né? No caso do Lucas ali, a gente viu um semáforo foi instalado no local onde ele foi atropelado, porque isso já aconteceu com várias pessoas. Acho que o atropelamento dele foi o estopim realmente, mas precisou acontecer para ser tomada uma atitude. Sempre, né? As pessoas tomam uma atitude depois que acontecem os danos, né? E nós já pensamos, já pensa numa responsabilidade preventiva. Não deixar com que o dano ocorra, o dano muitas vezes irreparável. O que adianta uma indenização, por exemplo, um DPVAT de R$ 13.500 pela morte de um filho atropelado no trânsito? Não tem cabimento isso. Então, os governantes, é preciso investir mais em educação no trânsito. As pessoas têm que ser punidas realmente quando cometem um dano dessa natureza. E ter fiscalização também. Principalmente a questão da fiscalização. Nós temos aqui a questão de que existe uma lei e que não pode beber, e as pessoas continuam aí, vocês mesmos mostram em reportagens, pessoas saindo extremamente embriagadas, alcoolizadas, e estão dirigindo, quer dizer. Esses tempos saiu um sujeito contramão na BR-116, no risco quilômetros e quilômetros contramão, pondo em risco aí a vida das pessoas. É por isso que a responsabilidade civil ainda é uma alternativa lá no final para punir quando nada mais funcionou, mas para isso tem que ter patrimônio, né? E nós temos assim as situações importantes. Por exemplo, o fato de eu emprestar meu carro, eu posso ser chamada à responsabilização solidariamente, a gente diz. Se uma pessoa estiver dirigindo um carro de uma empresa, a empresa vai ser responsabilizada também. Então, são situações que o próprio direito já está conseguindo enxergar para dar resposta à vítima, porque hoje o foco é a vítima, que tem que ser indenizada. Tá certo. Então, bom, a professora comentou do site oficial do DPVAT, para quem quiser mais informações, a gente vai passar o endereço agora. É dpvatsegurodotransito.com.br. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações. Até a próxima. Obrigada. Depois do intervalo, o nosso assunto é a Festa Nacional do Calçado, que movimenta os pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. Até o próximo domingo, vamos falar também sobre a atual situação do setor no município. Tem ainda os detalhes da previsão do tempo. A semana será a mais quente desse inverno, com termômetros registrando marcas típicas de verão. Nós já voltamos.